Graça e paz a todos os presentes, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Nossas saudações a quem nos acompanha pela TV Grandourados, a quem nos acompanha pela transmissão, pela internet também. Que o Senhor o abençoe onde você estiver. Hoje é o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor, esse sacramento em que nós somos abençoados. Cantemos ao Senhor Santo, que é digno de todo louvor. Poderoso, que está em nosso meio, que está presente também em nosso coração, nos apresentamos diante do Senhor, com a ousadia que temos na pessoa de Jesus, que abre-nos a porta e nos dá acesso ao Senhor. E pedimos-te, ó Deus, que com a sua presença, haja com misericórdia conosco. Tenha piedade de nós e aceita o nosso culto, ainda que falho, pecaminoso, muitas vezes das motivações, mas esperamos, ó Deus, de que nosso coração seja abençoado, santificado, no processo do próprio culto que celebramos ao Senhor. Nós fazemos isso em nome do pastor amado que está entre nós, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Ainda em pé, nós vamos proceder à leitura responsiva ou alternada do Salmo 27. Salmo 27. Leiamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Vós será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei salmos de alegria ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recearei. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, nós temos aí na liturgia o hino 42, o grande amor de Deus.
Os irmãos podem se assentar. Dando prosseguimento à nossa leitura continuada das Escrituras, onde a cada domingo nós lemos os capítulos de um livro. Agora nós estamos na primeira epístola de João, capítulo 3. Segue a minha sugestão, abra sua Bíblia em Apocalipse e folheie de trás para frente, que você encontrará rapidamente. Primeira epístola de João, capítulo 3. Eu lerei do versículo 1 até o versículo 6. Depois a igreja, juntamente comigo, lerá os versículos 7, 8, 9 e 10. E eu terminarei a leitura do versículo 11 até o versículo 24. Primeira epístola de João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Leiamos a uma só voz, do versículo 7 até o versículo 10. Leiamos. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. acompanhe a leitura a partir do versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Leiamos todos juntos o versículo 24 a uma só voz.
E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Curva a sua cabeça, ore silenciosamente ao Senhor, confessando os seus pecados e agradecendo pelo perdão em Cristo. Logo após eu interromperei o silêncio e o pastor Ildemar terá a palavra para dar prosseguimento aos atos do culto. Ore silenciosamente, confesse ao Senhor os seus pecados. Pai de amor, quantas e quantas vezes nós deixamos de demonstrar o amor que o Senhor demonstrou por nós com as nossas ações. Quantas e não quantas vezes os nossos olhos não olham para o Senhor, mas olham para os prazeres deste mundo. Quantas e quantas vezes nós nos tornamos assassinos por meio do ódio que reside em nosso coração. Perdão, ó Pai, perdão. E ensina-nos, ó Pai, que a maior expressão de amor que nós podemos ter pelo Senhor não é o nosso dinheiro, não são roupas bonitas, não é religiosidade externa, mas é a obediência. Nisto conhecemos que amamos a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia nos assemelharmos a Cristo Jesus. E obrigado, porque em Cristo Jesus todos os nossos pecados já foram perdoados, ó Pai. E agora, se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, o melhor de todos, que já ganhou a causa, ó Deus, contra o inimigo, nosso acusador. Que o teu povo viva em santidade, ó Deus, que o pecado seja acidental em nossa vida e acontecendo, que nós dobremos os nossos joelhos e os confessemos ao Senhor. É a minha oração em o nome de Jesus, sacrifício único, perfeito e eterno. Amém. Nós acabamos de ouvir a leitura das Escrituras e fomos alertados para vermos que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, todo aquele que é nascido espiritualmente pela fé em Jesus Cristo. E hoje nós temos a alegria de, como igreja, estarmos recebendo no corpo de Cristo, a igreja visível, este corpo visível de Cristo sobre a face da terra, recebendo novos irmãos na fé. É um privilégio muito grande para nós como igreja, podermos receber novos irmãos na fé. E assim acolhermos no corpo de Cristo aqueles que a graça de Deus tem alcançado, aqueles que o Espírito Santo de Deus tem feito esta boa obra no coração. E com alegria nós queremos chamar aqui à frente nosso irmão Josimar. O Josimar, ele já fez os primeiros passos e no dia que a turma dos primeiros passos foi batizado, recebido, ele não estava aqui, ele estava de trabalho. E esta semana o conselho teve aquele exame que faz de praxe, e este é o momento que nós vamos recebê-lo. Queria convidar ao conselho para se posicionar aqui à frente. Eu quero pedir ao Josimar para ficar bem próximo aqui de mim, do púlpito, e pedir à igreja que preste bastante atenção neste momento, neste ato pastoral, neste momento quando nós vamos administrar aqui o batismo cristão, o sacramento da nova aliança. No Antigo Testamento, celebrava-se a Páscoa, praticava-se a circuncisão. No Novo Testamento, nós praticamos a ceia do Senhor e o batismo, instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão Josimar, o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que nós fôssemos seus servos e membros do seu corpo, e sendo e formando com ele um só corpo, unidos uns aos outros, pela confissão da mesma fé,
pela mesma esperança e debaixo das mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, nós temos este momento da pública profissão de fé como um momento em que o membro comparece diante da igreja para confessar a Jesus Cristo oficialmente, perante a igreja e perante a sociedade. O Espírito Santo também ensina que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, que é este momento da profissão de fé. Visto, Josimar, que pela graça de Deus, você acha agora resolvido a unir aos discípulos de Jesus Cristo sobre a face da terra, professando publicamente a sua fé em Cristo, eu quero exortá-lo a responder com sinceridade as perguntas que passo a fazê-lo. Josimar, você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, o nosso Redentor, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas? Sim. Você crê que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e de prática para a igreja? Sim. Você, Josimar, confessa que foi concebido em pecado e que por natureza estava impedido de agradar e cumprir fielmente a lei de Deus, inclinado o seu coração a amar os prazeres deste mundo e aquilo que a lei de Deus condena, não fosse a graça de Deus operar no seu coração, jamais você poderia estar agora professando a sua fé em Cristo? Sim. E você crê firmemente que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Sim. Você confessa ainda sinceramente que está não só arrependido dos seus pecados, mas decidido a viver uma nova vida em Cristo, auxiliado pela graça de Deus? Sim. E promete ainda que, como membro desta igreja, você há de sujeitar as autoridades desta igreja, a sua disciplina, e principalmente as autoridades constituídas para o ensino e governo da igreja, enquanto estas autoridades se mantiverem fiéis à palavra de Deus? Sim. Irmãos, eu gostaria que todos se colocassem de pé nesse instante. E, colocando-se de pé, você estará, assim como o conselho da igreja, acolhendo este nosso irmão Josimar no corpo de Cristo, na sua igreja. Senhor Deus, é bom estarmos aqui na Tua presença agora, quando o Teu servo Josimar, trazido pelo Teu Santo Espírito, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo, trazido aqui perante o Senhor para professar publicamente a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. E agora, quando ele acaba de professar a fé no Deus eterno, Deus de Abraão, para receber o sinal da aliança sobre si, nós queremos orar por ele. Sabemos que haverão dias difíceis. Os teus filhos passam por dias difíceis sobre a face da terra. Há dias que parece que vamos até mesmo desanimar da jornada, mas nós confiamos na tua graça. Nós confiamos na obra poderosa, permanente do Teu Santo Espírito, não só na regeneração, mas também na santificação dos Teus filhos, da Tua igreja. E agora, Deus, confirma no coração dele essas promessas que ele acaba de fazer perante o Senhor. E quando vierem as lutas, as adversidades, ele possa lembrar deste dia, deste momento, daquilo que ele prometeu, não diante dos homens apenas, mas acima de tudo perante o Senhor e na presença do Senhor nosso Deus. E que o Teu Santo Espírito ajude em todos os momentos da sua vida. Quando, se ele estiver enfraquecido, que o Teu Santo Espírito fortaleça. Quando estiver confuso, que esclareça, conduza a toda a verdade. E assim sustente o coração deste Teu filho na Tua presença.
para a glória, a honra e o louvor do teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos proceder ao batismo do nosso irmão Josimar. Gostaria que nós vamos proceder ao momento do batismo. Josimar, meu irmão, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós acabamos de receber este teu filho Josimar, nosso irmão, aplicando sobre ele a água do batismo, esta água que é símbolo da purificação. Nós não cremos que é esta água que purificou o coração dele, mas o batismo com o teu Santo Espírito, que purificou o coração dele. Mas cremos que esta água é o sinal externo de uma graça interna que foi operada pelo Senhor no coração dele. E é símbolo da purificação, que o Senhor mesmo esteja completando dia a dia, porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. E agora, quando aplicamos sobre ele o sinal da tua aliança, que o Senhor esteja com ele todos os seus dias, e que ele seja um servo fiel do Senhor por onde ele passar, crescendo na vida espiritual, crescendo na tua graça e no teu favor. Nós oramos por ele, oramos pela Cristiane, sua esposa, pelos seus filhos, e por este lar que agora se completa na tua presença, para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito e exaltado seja o teu santo nome neste momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Depois do culto, é de boa comunhão que os irmãos estejam cumprimentando este nosso irmão Josimar, dando a ele as boas-vindas no corpo de Cristo, a igreja, acolhendo, assim como o conselho está fazendo neste instante. Josimar pode assentar. Deus que abençoe, Josimar. Nosso testemunho aqui, Josimar, ele foi acompanhado aí por um grupo familiar da igreja, né, do nosso irmão presbítero Carlos, e também é parte dos trabalhos aí do Ministério de Casais, e nós temos a alegria aqui agora de completar a família do Josimar como membros da igreja. Além do Josimar, nós temos também um batismo infantil para fazer, do Felipe. O Felipe foi um filho muito esperado pelos pais, o Reinaldo Júnior e a Ana Paula. Nós queremos convidar o Júnior e a Ana para que apresente o seu filho, Felipe, ao batismo infantil, nesse instante. A palavra de Deus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Júnior e Ana, é vosso desejo consagrar este vosso filho Felipe ao batismo infantil, sim? Ou consagrá-lo ao Senhor através do batismo? Júnior e Ana, a aliança constituída entre vocês e Deus pelo batismo, compreende também a posteridade, seus filhos. E Deus concede a vocês o privilégio de trazer, apresentar e consagrar este vosso filho, o Felipe, pelo batismo infantil, consagrá-lo ao Senhor, nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, que instituiu este sacramento para ser um rito de iniciação na sua igreja, e ele significa para nós que, nascendo como nascem todos os homens em pecado,
nós necessitamos ser purificados pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Felipe também. Mas o fato de vocês dedicarem este vosso filho ao batismo, ou consagrá-lo a Deus, envolve também Júnior e Ana, o reconhecimento de certos deveres que vocês passam a assumir diante de Deus e da igreja por este vosso filho, e que vocês devem fazer com muita sinceridade, com muita obediência ao Senhor nosso Deus, porque Ele promete: serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. A maior herança que você, Júnior, vai deixar para o Felipe não é mais uma casa de peixe. É uma herança espiritual. É aquela herança eterna. Portanto, eu gostaria que vocês respondessem como pais crentes que são, respondessem com sinceridade as perguntas que passo a fazer. Vocês prometem que, se Deus for servido em conservar a vida deste vosso filho, Felipe, vocês hão de educá-lo na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na fé cristã, como é ensinado nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, sim? Vocês prometem também encaminhá-lo pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplos de piedade e fazer todo o esforço para livrá-lo de más companhias, além de livrá-los também de maus exemplos, ensinar a ele a Bíblia, a palavra de Deus, trazê-lo regularmente à igreja, ensiná-lo a adorar o Senhor com reverência e a tratar os demais irmãos desta igreja como parte da família da fé, sim? Vocês prometem, Júnior e Ana, orar com o Felipe e orar por ele, dar a ele e providenciar para que seja dada a instrução, a educação, para que ele seja também criado sobre a disciplina e a admoestação do Senhor, sim? Eu gostaria que a igreja se colocasse novamente de pé, e eu quero convidar o reverendo Anderson para que esteja orando por este casal que acaba de fazer estas solenes promessas perante o Senhor. Deus de amor, muito obrigado, porque aprove ao Senhor, com a Tua graça, alcançar um dia a vida do Júnior e da Ana Paula, ó Deus. Obrigado também, ó Deus, porque esta criança diante de nós é fruto de oração deste casal, desta igreja, ó Deus. Sonhos não apenas dos pais, mas confirmado pelo Senhor, ó Deus. E assim como os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor, assim como o Senhor nos conhece desde o ventre da madre, ó Deus, o Senhor conheceu esta criança e cuide dela. Cuide dela agora, os anos vindouros, ó Pai, que o Senhor já esteja abençoando-a na escola, na sua vida profissional, no seu casamento, a tudo quanto aprover ao Senhor. Que o Júnior e a Ana Paula estejam cientes, ó Pai, de que a melhor herança que deixam para esta criança é conhecer o Senhor Jesus, é o Evangelho. Colégio nenhum substitui isso, ó Pai, roupa nenhuma substitui isso, previdência privada nenhuma substitui esse maior tesouro, ó Deus, que é o zelo dos pais pelos filhos no Evangelho. Dê a eles a perseverança, que eles nunca deixem de dobrar os joelhos por esta criança, ó Pai, porque nós não somos simplórios, ó Pai, ela nasce no mundo mau. Mas a Tua graça é superior a toda e qualquer maldade, ó Pai. Que os joelhos deles estejam constantemente dobrados no berço desse pequenino. E a nós como igreja, pastores e irmãos em Cristo, corresponsáveis pela vida espiritual deste menino, ó Pai. Que nós sejamos exemplos na vida dele, ó Pai. Que nós possamos amá-lo e abraçá-lo nesta vida na fé. Ó Deus, a todos os pais aqui presentes, dá-lhes a consciência da responsabilidade que é batizar um filho nos caminhos do Senhor. E aqueles que forem relapsos nisso, que em nome de Jesus, ó Pai, lembre das palavras prometidas e não há tempo tardio para fazê-lo, ó Deus. Abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos filhos, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse instante proceder ao batismo do Felipe. Felipe, filho da promessa,
Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida do Felipe. E agora, quando nós acolhemos o Felipe na tua igreja visível, a igreja local, para receber aqui toda a influência da aliança, no convívio com os irmãos, com a família da fé, também nessas solenes promessas feitas pelos seus pais de cuidar dele, da vida espiritual dele. Nós o entregamos nas tuas mãos, porque é um cordeirinho do Senhor, é uma ovelha do teu rebanho, e faz parte agora da igreja visível do Senhor, que também, ó Deus, e só o Senhor pode fazer isso, acolhê-lo na igreja invisível dos remidos do Senhor para toda a eternidade. Quando ele crescer, livra-o das más companhias, e que a palavra do Senhor já esteja presente no coração dele desde cedo, e ele cresça com esta consciência de que ele é um filho da promessa, de que ele é parte de uma aliança com o Senhor, e que quando ele chegar à idade da razão, ele mesmo se apresente em pública profissão de fé diante da tua igreja, para assumir as responsabilidades desta aliança que agora os seus pais o fazem. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dele, e que o Senhor mesmo cuide dele todos os dias da sua vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. O casal está sendo cumprimentado pelo conselho. Depois do culto, os demais irmãos também podem aproximar e cumprimentar o casal e dar as boas-vindas ao Felipe, o nosso novo membro da igreja. Enquanto estão cumprimentando, eu quero que os irmãos já estejam abrindo aí. Aliás, vai ser projetado o hino 225, que é um momento para nós consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que veio preparado para este momento, esteja já se dedicando aí também ao Senhor, os seus dízimos e as suas ofertas. Júnior e Ana, Deus abençoe vocês e o Felipe. Aliás, é o hino 221. Vamos colocar de pé. E enquanto estivermos cantando com alegria este hino, você pode consagrar ao Senhor seus dízimos e suas ofertas. Lembra que não é só um dever, é também um privilégio de todo membro da igreja consagrar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Para as novas levar aos perdidos.
Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na sua casa, Senhor, livremente para adorá-lo e cultuá-lo, Senhor. Derrame suas bênçãos sobre nós, pois carecemos da sua benignidade. Que esses recursos, ora aqui arrecadados, Senhor, seja para o crescimento do seu reino aqui na terra e para a manutenção da sua casa, Pai. Senhor, dê discernimento e sabedoria às pessoas que administrarão esses recursos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, nós procederemos agora o momento da ceia do Senhor. Eu gostaria de conclamar a todos para que neste momento estivéssemos juntos, concentrados neste sacramento precioso que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Em Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, nós recebemos a seguinte orientação das Escrituras Sagradas para participarmos da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. É bom lembrar que foi um momento em que Jesus estava sendo já envolvido num pacto de traição. Judas já havia feito a proposta e aceitado o acordo de trair o nosso Salvador. Após fazer um acordo de traição, Judas vai assentar-se com Jesus e com os seus discípulos e, junto com o colégio apostólico, fazer parte desta ministração deste sacramento. Haveriam de celebrar a Páscoa e daqueles elementos da Páscoa Jesus institui o sacramento da nova aliança, a ceia do Senhor. Diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto nos coloca diante deste sacramento com as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Bebei dele todos. Depois ele diz: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Nós somos chamados aqui à mesa do Senhor para comer e beber este sacramento. É o sacramento da nova aliança. Ele representa para nós o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o pão que simboliza o corpo de Cristo, o vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, dado em sacrifício por nós ali na cruz. E é deste sacrifício que vem a nossa salvação, a nossa comunhão com Cristo e uns com os outros, foi comprada ali na cruz, neste sacrifício de Cristo. E se hoje podemos viver em comunhão, é porque Jesus deu a sua vida por nós e fez o sacrifício da cruz, onde perdoou todos os nossos pecados. E Ele é que nos oferece, que nos convida a este sacramento. Enquanto nós vamos ouvir uma música pelo coral da igreja, nós vamos estar nos preparando para participarmos deste sacramento. Eu peço ao coral que venha à frente para cantar esta música, que é parte da nossa preparação para este momento da ceia do Senhor.
nós vamos cantar, dizendo que Deus teve um amor enorme. Realmente não há maior amor do que este, que Jesus teve por nós na cruz do Calvário. Nós vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, neste momento, quando vamos ministrar e distribuir a ceia do Senhor com os nossos irmãos,
este sacramento instituído pelo Senhor mesmo para a edificação da tua igreja, para a comunhão do corpo do Senhor. Esse sacramento que é dado a nós como um meio de graça, quando a tua graça nos é comunicada nele, que um dia graciosamente o Senhor deu a sua vida por nós, e agora devemos viver pela tua graça com nossos corações cheios de gratidão ao Senhor. Ó Deus, consagra estes elementos agora, o pão e o vinho, para o sustento da tua igreja. E quando cada um de nós estender a mão a este sacramento, tanto ao pão quanto ao vinho, possamos fazer com santo temor e santa reverência no nosso coração, sabendo que ele representa para nós o sacrifício de Cristo naquela cruz, sabendo que a graça do Senhor nos é comunicada naquele sacrifício aqui simbolizado. Ó Deus, e consagra também a Ti o nosso coração, não nos deixe andar, ó Deus, displicentes da nossa vida cristã ou alheios à vontade do Senhor, mas andarmos de conformidade com a Tua palavra, nos preparando para o encontro que teremos com o Senhor, porque esse sacramento também nos lembra que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, e nós devemos estar preparados para aquele dia. Prepara-nos agora, ó Deus, e quando participarmos deste sacramento, comunica ao nosso coração, pelo Teu Santo Espírito, todas as graças que nos são prometidas nele, pelo Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim." Portanto, se houver algum membro de outra igreja evangélica nos visitando, em plena comunhão com a sua igreja, está também convidado a participar conosco deste sacramento. Aqueles que já professaram a sua fé em Cristo e já foram acolhidos como membros desta igreja, membros comungantes, também estarão participando deste sacramento. E após você pegar o pão, você pode assentar para o seu momento de oração. Mas quando os presbíteros aproximarem, eu peço que os irmãos se coloquem de pé para serem identificados. Comei dele todos, disse Jesus, este é o meu corpo que é dado por vós. Enquanto os irmãos participam, a Letícia vai cantar o Salmo 51 para nós. Tem compaixão de mim, Senhor, segundo a Deus, benigno és, segundo é grande o teu favor, apaga, pois, todo o meu pecar, da minha transgressão, vem me lavar e purifica-me do meu pecar,
contínuo está perante mim, e contra ti, Senhor, pequei, só contra ti mal procedi. Então serás justo ao falar, no teu julgar, puro has de ser. Na iniquidade, pois, foi que eu nasci, e minha mãe em mal me concebeu, pois na verdade no meu coração está o meu Senhor, o teu prazer no culto em meu interior, me fazes ver o teu saber. Vem me lavar com isopo, ó Deus, purificado ficarei, mais alvo, pois que a neve, então serei, e alegre regozijo dá-me ouvir, pra que exultem, pois, os ossos meus, que foram esmagados, ó Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que por semelhante modo Jesus, tomando o cálice, ele deu também aos seus discípulos e disse: tomai dele todos, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Sabemos que este sangue de Cristo foi derramado na cruz em favor de nós. E assim nós vamos participar, da mesma forma como nós participamos do pão, nós vamos estar agora participando também do cálice. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós
por nós, pecadores, verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a alvo mais que a Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você tiver a oportunidade
Fala esse texto das Escrituras para alguém que você encontrar esta semana. É o amor de Deus que é comunicado. Vamos colocar em pé e continuar louvando a Deus com os nossos cânticos. Hoje, coincidentemente, nós estamos desfalcados de vários músicos. Nossos 4 pianistas não puderam estar hoje à noite. Mas o louvor a Deus não depende de instrumento, não é esse o fenômeno. Respeito, solta a sua voz. O que nós precisamos é a voz que o Senhor nos concedeu. Cante com força, não fique olhando pela ausência dos instrumentos, mas pela presença de Cristo na ceia do Senhor, que alegra o nosso coração e nos faz cantar. O Senhor Jesus diz que há um texto a respeito da ceia, diz que havendo cantado um hino. Então aqueles que ceiam ao Senhor cantam a Ele e cantam forte, e é isso que nós faremos agora. Eu sei.
Quero convidar as crianças de até 9 anos que venham à frente. E juntamente com elas a irmã Cláudia. E dará um recado e orará. Ou orará e dá o recado. Não sei a ordem, mas é com ela, tá bom? Se você é visitante, está com criança, pode trazê-la também. Nós atendemos as crianças desde o berçário até os 9 anos. Após a palavra da pastor Ildemar tem a palavra. Irmãos, no próximo sábado será o nosso 9º campeonato de pipas. E olhando daqui, mesmo sendo míope, eu estou vendo que tem muitos pais que ainda não participou nenhuma vez. Eu quero te dizer que você está perdendo a oportunidade de participar de um evento muito gostoso. A gente tem ali um momento agradável de pais e filhos brincando, mas na verdade é uma festa para toda a família. A gente tem ali todos os anos um campeonato, existe uma premiação, está escrito aqui no boletim, eu não vou ficar lendo para vocês não. Eu só vou dizer algumas coisinhas importantes que você não pode se esquecer. A gente vai estar escrevendo os pais ali ao final. Essa inscrição somente para a gente ter ideia de número e fazer um evento mais organizado possível. E o que cada um precisa colaborar? Cada família vai levar 1 quilo de charque e aquilo que vai consumir para beber. Ou suco, ou refrigerante. É você que leva aquilo que você quiser beber durante o almoço. Eu quero já agradecer o Zelito, Diva e que todos os anos tem se esforçado em fazer um almoço muito gostoso para nós ali e nunca nos decepcionou, sempre foi um almoço muito gostoso. Então, irmãos, eu aguardo todas as famílias da igreja ali nesse dia, que vocês possam participar, vai ser um momento muito festivo, muito alegre e cheio de boas recordações para guardar. Qualquer dúvida, a gente vai estar lá no final, você pode falar conosco, tá bom? Vamos orar, crianças? Querido Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor, ó Deus, por essas crianças aqui. Somos imensamente gratas, ó Deus, porque o Senhor tem trago elas aqui juntamente com suas famílias. Queremos rogar ao Senhor, ó Deus, pela vida dos seus pais, que tenha responsabilidade, ó Deus, de ensinar a elas o caminho do Senhor, a orar com elas, a ler a Tua palavra com elas. Ajude-os nisso, ó Deus, fortifica cada pai, cada mãe. Precisamos do Senhor, ó Deus, para cumprir a tarefa que o Senhor tem dado a nós. Ajuda-nos, ó Deus, no cumprimento das nossas promessas junto ao Senhor, ó Deus, em relação aos nossos filhos. Abençoa agora, ó Deus, essas crianças que vão ouvir a Tua palavra, os professores que vão estar sendo usados pelo Senhor, ó Deus, para ensiná-las. Que haja, ó Deus, um tempo bom, ó Deus, para que elas entendam as suas verdades e que elas se entreguem verdadeiramente ao Senhor, ó Deus. E que elas possam, ó Deus, andar contigo toda a sua vida. É o nosso desejo, ó Deus, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 133. Este salmo que fala da comunhão dos irmãos. E não deixe que o avançar do horário te desconcentre de ouvir atentamente a palavra de Deus neste instante. Salmo 133. A excelência da união fraternal. É um salmo de Davi, salmo de romagem. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nossa oração é que Deus ordene a sua bênção sobre nós e a vida para sempre, não só agora, mas sempre. Eu quero falar sobre os benefícios da comunhão dos santos. E quero começar com a história que provavelmente alguns já conhecem alguma parte dela. Conta que certo membro da igreja, sem nenhum aviso, deixou de participar das reuniões e dos cultos da igreja. Após algumas semanas de ausência, o pastor decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O pastor encontrou o homem em sua casa sozinho,
sentado diante de uma lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Penando saber a razão da visita do pastor, o homem deu as boas-vindas e conduziu a uma grande cadeira bem no centro da sala, bem de frente da lareira, e ficou quieto, obviamente esperando instruções ou o sabão, não sei. O pastor acomodou-se confortavelmente no local indicado, mas não disse nada, não abriu a boca, não falou uma palavra sequer. Aquele silêncio sério que formara naquela sala, apenas contemplavam ambos a dança das chamas em torno do fogo, e ao cabo de alguns minutos o pastor cuidadosamente selecionou uma das brasas que formara naquela lareira, a mais incandescente das brasas, e empurrou-a para o lado, e voltou, e sentou, e continuou assistindo o fogo na lareira, e também agora olhando para aquela brasa que ele removera da lareira. O anfitrião prestava atenção a tudo, fascinado e quieto, e aos poucos a chama da brasa solitária foi diminuindo, e até que apagou-se completamente. Em pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz, agora não passava de um frio e morto pedaço de carvão coberto de fuligem. Então, observando tudo, o pastor nenhuma palavra havia dito até aquele momento e continuou em silêncio, e os dois em silêncio olhando aquela cena. O pastor, antes de sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando de volta no fogo, e quase imediatamente ele tornou a encandecer, e alimentado pela luz e o calor dos carvões em sua volta, tornou-se novamente uma brasa viva. E aquele pastor continuou em silêncio. E quando o pastor despediu dele, alcançou a porta para ir embora, sem nenhuma palavra, aquele anfitrião disse: pastor, muito obrigado por sua visita e pelo seu belíssimo sermão. Estou voltando hoje mesmo à comunhão da igreja. Eu entendi o que o senhor quis dizer. É certo que todo aquele que é membro da igreja de Deus e faz parte de uma fogueira espiritual, cujo combustível constantemente que aquece os nossos corações, o Espírito Santo, este membro deve manter firmemente a sua comunhão como corpo de Cristo e não se tornar como este carvão ou como esta brasa que tornara-se apenas um carvão. Esse texto do Salmo 133, ele é um salmo de Davi, e Davi descreve aqui a sua experiência maravilhosa, e obviamente a experiência maravilhosa do povo de Deus. É um salmo de romagem, cantado nas peregrinações de Israel, quando ia para o templo. E você lembra muito bem o 122, que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fazia parte deste bloco dos cantos de romagem. O salmo era cantado no final das celebrações em Jerusalém, quase no encerramento da festa ou do culto, quando as famílias haveriam de voltar para as suas casas. Davi conhecia a experiência amargurada causada por divisões na família de Deus, e esse salmo é escrito exatamente para falar do oposto. Por isso que esse salmo não usa aqui nenhuma palavra de amargura, somente doçura e luz. Esse salmo fala de um notável sentimento de elevação e alegria de quem está reunido com o povo de Deus em adoração, em culto. Os visitantes de Sião estavam próximos a voltar para as suas casas e deveriam retornar sob os efeitos
maravilhosos desta união do povo de Deus. Deveriam voltar para casa tão felizes ou até mais felizes do que quando eles foram para o templo com alegria. E como nós também, daqui a pouco, voltaremos para as nossas casas, devemos voltar com alegria da comunhão do corpo de Cristo, deste momento agradável de culto coletivo a Deus, e voltar para os nossos lares feitos desta comunhão. Participamos aqui da comunhão do corpo de Cristo. Retornar sobre os benefícios desta comunhão dos santos. Retornar comprometidos com a unidade do corpo de Cristo e reconhecendo a graça de Deus que há nesta comunhão do corpo de Cristo. Admirados como irmãos em Cristo de um sentimento de um sentimento espiritual, de que esta comunhão bendita ela é possível porque Deus habita no meio do seu povo. O que torna esta comunhão calorosa não é você ver um irmão que desde o domingo passado você não o viu, mas é o fato de que Deus habita no meio do seu povo, e a alma do seu povo repousa nele, em alegria, em contentamento, em adoração. Por isso que nós podemos voltar para os nossos lares alegres, fortalecidos, quando encerrarmos aqui este momento de culto. Esse salmo fala assim de 6 bênçãos que habita como a unidade do povo de Deus e que são benefícios da comunhão dos santos. Por exemplo, a bondade, o prazer, a unção, o orvalho refrescante. Esse salmo descreve a bênção de Deus e a presença de Deus no meio do seu povo. Este salmo, ele descreve a vida eterna, a vida abundante que temos em Cristo. Portanto, é bom e agradável que os irmãos aprendam a viver em comunhão, aquecidos e irmanados no amor de Cristo. Observa algumas coisas desse salmo. O versículo 1 é uma contemplação. Ele contempla aqui os irmãos vivendo em união, vivendo juntos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A contemplação do salmista aqui é a contemplação maravilhosa de ver irmãos que sabem viver juntos, que sabem viver em comunhão, que sabem viver como uma família, a família de Deus. Alguns aspectos, por exemplo, como igreja local, vivemos aqui como família de Deus. Em uma igreja cristã, nós estamos unidos em Cristo, no trabalho desta igreja local, nos cultos de adoração, nos desafios do nosso tempo, nós somos fortalecidos em comunhão, não só quando estamos juntos, mas quando adoramos juntos ao nosso Rei e Salvador. Os irmãos da mesma denominação, nós não somos um gueto, nós não somos uma ilha, nós temos irmãos, nós temos várias outras igrejas da nossa própria denominação na cidade. A Bíblia manda vivermos juntos, não só unidos, nós aqui nos fortalecendo, mas também quando nós vamos comungar com os nossos irmãos. Esses dias mesmo nós tivemos lá em Glória de Dourados, em Deodápolis, a junta diaconal nos acompanhou. Quão fortalecedor foi para aqueles irmãos quando nós chegamos ali unidos na mesma fé, unidos nos mesmos propósitos. Mas também nós temos irmãos de várias outras denominações, que não são presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos e outros irmãos. E nós reconhecemos a grandeza da igreja de Cristo, e reconhecemos a unidade da igreja de Cristo, mesmo nas diversidades que nós temos como denominação, a nossa identidade denominacional. A avaliação do salmista é que é bom e agradável que todos os irmãos em união, vivam em comunhão. O termo aqui é porque são irmãos. Por que eu devo viver em comunhão? Porque nós somos irmãos.
E para sermos irmãos, algumas coisas foram necessárias. Deus tomou alguma iniciativa para nos tornar filhos dele e irmãos uns dos outros. Por exemplo, para sermos irmãos, nós tivemos que nascer do Espírito Santo. Lembrem disso? Ninguém é irmão em Cristo se não nascer do Espírito. Através de uma obra miraculosa e misericordiosa da graça de Deus, para sermos irmãos, nós tivemos que nascer de Deus. Para sermos irmãos em Cristo e agora desfrutarmos desta condição de irmãos, porque o salmista diz: é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ou viverem unidos os irmãos. Agora, como irmãos, nós estamos unidos em Cristo, nesta mesma jornada terrena, neste mesmo trabalho cristão. Nós somos irmãos, porque agora nós somos companheiros de eternidade. Vamos passar juntos não só a nossa peregrinação terrena, mas toda a eternidade, porque agora estamos irmanados em Cristo. E a igreja hoje recebeu mais 2 irmãos, Josimar e Felipe, mais 2 irmãos em Cristo. É por isso que é bom e agradável. E nós já devemos desfrutar disto aqui, nesta jornada. Como? Amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, servindo uns aos outros. É bom e agradável e aprendamos a viver assim como irmãos. Este texto usa uma segunda figura, quando ele fala que esta união, não só a figura de sermos irmãos, porque aqui é uma realidade mais do que uma figura, mas ele contempla também esta união gloriosa do corpo de Cristo. Ele diz, é como o óleo da unção dos sacerdotes. É tão precioso quanto o óleo da unção do sacerdote. Diz assim o versículo: é como o óleo que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Há uma razão especial para Davi usar esta figura do óleo da unção sacerdotal para descrever os benefícios da união do povo de Deus, a comunhão do corpo de Cristo, a unidade da fé que nós temos em Jesus Cristo. O óleo da unção sacerdotal era santo. Se você ler o texto de Êxodo, capítulo 30, versículos 23 a 25, você vai ver que era um óleo santo, era no sentido de que era uma receita divina própria para construir este óleo e fabricar este óleo da unção do sacerdote. Isto mostra quão sagrada é a união da igreja, quão sagrada é a união do povo de Deus. Ela é ordenada por Deus, assim como aquele óleo da unção sacerdotal, ele era ordenado por Deus e não servia qualquer óleo. Assim também é a nossa comunhão no corpo de Cristo. Não serve qualquer comunhão. Não serve qualquer forma de amizade, de parceria, de associação. Nós não formamos aqui um clube de amigos, nós não formamos aqui um voluntariado, até porque o voluntariado vai no dia que pode, nós somos servos. Ser servo é diferente de ser apenas um voluntariado. Só serve esta união, e esta união só que serve, porque ela é ordenada por Deus e ela é agraciada por Deus. Quem dela se afasta, morre lentamente na vida cristã. Cristo morreu na cruz para selar esta nossa comunhão, para que todos sejam um em Cristo. A unção tornou Arão um sacerdote do Altíssimo. E por causa desta unção descrita aqui, Arão passou a servir
diante de Israel, em nome de Deus. Ele servia ali em nome de Deus, perante o povo de Israel. Em nome de Deus ele sacrificava, em nome de Deus ele perdoava, em nome de Deus ele realizava o sacrifício, porque ele foi ordenado a isto. Esta união, ela no corpo de Cristo, ela nos torna também algo ou alguém especial aos olhos de Deus e aos olhos uns dos outros. Esta união com Cristo nos faz membros uns dos outros e nos faz também sacerdotes do Deus Altíssimo sobre a face da terra, para cuidarmos dos interesses de Deus e não dos interesses nossos. O que gera facção dentro da igreja ou brigas é quando nós queremos cuidar dos nossos interesses e não dos interesses do reino de Deus. Aqui está a autoridade da igreja como corpo de Cristo. O texto diz que este óleo da unção do sacerdote desce para a gola de suas vestes, vai se espalhando. Assim também é a igreja. Ela vai se espalhando, cheia de propósito, e o propósito de ir levando a graça de Deus por onde ela passa. E isto não pode ser aparência, é serviço. Eu quero concluir aqui no 3º versículo, quando fala assim: como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O lugar para esta grande bênção, ou seja, há um lugar, tem um lugar onde esta grande bênção acontece. O texto diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você pode perguntar: ali onde? E você deve perguntar isto: ali onde? Onde Deus ordenou que derramaria sua bênção. É bom nós entendermos isto. Por exemplo, ele deu e ordenou derramar esta bênção ali, diz o texto, eles estavam em Sião, onde eles eram convocados para adorar o Senhor e coletivamente servir ao Senhor e prestar culto, e o Senhor escolheu ordenar ali a sua bênção, e eles precisavam de estar ali. O Senhor escolheu ordenar esta bênção na igreja, o seu corpo, e nos unir uns aos outros para esta bênção. A igreja é o corpo de Cristo, onde Ele ordena ali a sua bênção. Uma igreja unida, uma igreja molhada deste orvalho do céu, deste orvalho que vem do Espírito de Deus, ela se torna uma bênção para o mundo. Você é parte deste projeto maravilhoso de Deus. Aqui nós somos colocados para servirmos uns aos outros. Os ricos aos pobres, os sábios aos ignorantes, os fortes aos fracos, os alegres aos tristes, os firmes aos oscilantes. E assim o Senhor ordena ali a sua bênção, e esta bênção maravilhosa nos acompanha. Como o monte do Hermon que lançava o seu orvalho sobre o monte de Sião, assim também nós vamos vendo a bênção de Deus chegando através dos irmãos uns aos outros, e como um refrigério que vai fortalecendo a vida nesta comunhão, e assim nós vamos ajudando uns aos outros nesta caminhada da fé. Assim é a misericórdia de Deus. Ali Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Alguém pode vir por esta avenida Marcelino Pires, entrando de porta em porta, mas ele vai encontrar a palavra de Deus aqui. Ali Ele ordena a sua bênção, e ali Ele ordena a vida para sempre, é a vida eterna. Meus irmãos, Deus nos salvou e nos colocou na igreja para nós vivermos a comunhão do corpo de Cristo e vivermos em comunhão uns com os outros. A minha pergunta é sempre o seguinte: o que te falta para você viver esta doce, boa e agradável comunhão dos irmãos do corpo de Cristo? Lembra que é ali que o Senhor ordena a sua bênção?
Não se ilude de pensar que sozinho você será mais feliz. Não se ilude de pensar que você pode servir a Deus como uma brasa fora do fogo. Não se ilude que você pode encontrar melhor ambiente para você viver a comunhão da sua fé, a comunhão do corpo de Cristo, ou que você pode se preparar para encontrar com Cristo e viver com Ele eternamente fora do corpo de Cristo e da comunhão do corpo de Cristo. Lembra que Jesus deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos um. Vamos permanecer sempre unidos até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele buscará a sua igreja, o seu corpo, e assim nós seremos reunidos como irmãos. O hino 183, a terceira estrofe dele diz: aqui tudo é comum, tristezas e pesar. Em Cristo somos todos um. Tristezas e prazer. Em Cristo somos todos um. É esse o seu querer. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que Deus nos abençoe para preservarmos esta comunhão. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Nós precisamos de orar aqui pela nossa irmã Elza, que está enferma, internada, está lá no hospital Cassemes. Nós precisamos de continuar orando pela mãe do nosso irmão Cláudio, e já temos boas notícias dela, né, Cláudio? Nós precisamos de continuar orando pela igreja. Os irmãos estejam atentos aí, leiam o nosso boletim e estejam orando pela igreja. Precisamos de orar pelo encontro de casais que está aproximando, e já fica aí a convocação para todos os casais nesta terça-feira às 20 horas, não é isso, Nelvo? Para estarmos juntos. Todos os casais que fazem parte aí do ministério estão convocados para terça-feira. Está chegando o momento do nosso encontro. Vamos orar por conversões, para que casais não apenas se acertem, mas se convertam ao Senhor. E vamos orar por conversões na nossa cidade, nas nossas famílias. Senhor Deus, este momento que vamos encerrar este culto coletivo, nesse dia que podemos receber irmãos na fé em Cristo, nesse dia que podemos sentar juntos à mesa do Senhor, onde as nossas diferenças são aparadas, as nossas intolerâncias são pastoreadas, onde nós somos levados, ó Deus, aos pés da cruz de Cristo, onde nós encontramos unidade, perdão, amor, graça. Encontramos para nós e podemos também compartilhar com os nossos irmãos, porque a Tua palavra diz: de graça recebei, de graça dai. Ó Deus, nesta noite que sela nossa comunhão no corpo de Cristo, e ao voltarmos para os nossos lares, possamos voltarmos fortalecidos nesta comunhão, porque é bom e agradável, e quando chega o momento de retornarmos aos nossos lares, precisamos de ir debaixo da influência desta comunhão, do calor desta comunhão. Precisamos de retornar debaixo da força desta comunhão, e que o Teu Santo Espírito faça o coração de todos nós aqui um em Cristo, para vivermos esta comunhão maravilhosa do Teu corpo, a Tua igreja. Agora, Deus, oramos pelos nossos irmãos, aqueles que estão acamados nos leitos. Lembramos da nossa irmã Elza, que inclusive passará por cirurgia, que o Senhor esteja cuidando dela, e o Teu Santo Espírito consolando ali o seu coração, naquele leito hospitalar. Oramos pelo seu esposo, Walter, que está aqui conosco. Abençoe e o enriqueça mais e mais na Tua graça e no Teu poder. Oramos pela vida do nosso irmão Cláudio. Como irmãos em Cristo, intercedemos pela sua mãe e pedimos que o Senhor continue abençoando e, ó Deus, fortalecendo a sua vida, restabelecendo a sua saúde. Oramos
nosso irmão Luiz Penzo e outros irmãos idosos que estão acamados, que o Senhor visite-os no seu leito com a tua graça e com o teu favor. Oramos, ó Deus, por conversões nesta cidade, porque nós proclamamos a tua palavra, mas só o teu Santo Espírito pode fazer aquela boa obra de regeneração, de novo nascimento, e dar uma nova vida ao homem, e dar a ele uma nova direção. Ó Deus, nós oramos por conversões, muitas conversões na nossa cidade. Oramos pelas lutas e os desafios que a igreja tem pela frente aqui nesta cidade. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê amparo, proteção, cuidando da tua igreja, do teu rebanho, e possamos aprender a descansar o nosso coração em ti. Oramos, ó Deus, pelas famílias da igreja, famílias que passam por lutas, às vezes no emprego, às vezes no estudo, às vezes com filhos. Que o Senhor visite a cada um com a tua graça, com o teu favor, e que esta semana seja uma semana de ricas oportunidades no teu reino, e possamos sair daqui fortalecidos, cheios da tua graça e do teu favor. Ó Deus, nós assim oramos na certeza do teu amor e da tua bondade, e fazemos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebam a bênção, irmãos. E agora, irmãos amados, ide em paz. Que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre vós, irmãos, selando esta comunhão e nos ajudando a aguardar com vigilância a volta do nosso Salvador, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos, antes de sair, conhecer aqui os nossos visitantes. Iracema Cardoso, onde é que está Iracema? Iracema está ali, muito obrigado da sua presença, Iracema, os irmãos cumprimentem. Osmar Pedroso, cadê o Osmar? Está ao lado, muito obrigado da presença, Osmar. Débora está aqui, muito obrigado, Débora, da sua presença. Maria Lúcia, cadê a Maria Lúcia? Mara Lúcia, desculpa, né? Ah, está lá atrás. Ô, Mara, obrigado aí da presença. E Thaís Barbosa, onde é que está? Está do lado da Mara. Os irmãos cumprimentem, por favor, estendam a mão e deixem nosso carinho aí aos nossos visitantes. Esse balcão de informações na saída, todas as informações que você precisa sobre os trabalhos da igreja, você pode colher ali. Na nossa oração, nós ainda esquecemos da avó Gláucia, mas já temos orado lá pela sua avó, Gláucia, que está também internado. Vamos continuar orando. E reforçando aqui o convite, o pedido dos nossos irmãos dirigentes do Ministério de Casais, para todos os casais nesta terça-feira, que fazem parte da equipe, estar na programação, tá bom? Para os preparativos do encontro, e também lembrar que nós estamos orando por este encontro e convocando casais para estar participando deste momento, tanto a equipe quanto aqueles que ainda não fizeram o encontro para estarem presentes. Não é isso, Nel? E a Junta Diaconal pede para avisar que após o culto hoje, eles vão servir um suco especial para a igreja lá no salão social. Eles fazem questão de um pouquinho da nossa comunhão com eles após o culto, tá bom? Vamos estar à porta para cumprimentar os irmãos, enquanto estão orando para encerrar o culto.